Sejam bem-vindos. Meu nome é Delane Lavarini, de Sete Lagoas, Minas Gerais, palestrante e escritor espírita, e também colunista da revista Doutrina, da editora Ação e Reação. E hoje vamos falar um pouco das Lamentações. André Luiz, o autor do livro Nosso Lar, já nos dizia que quem vive colecionando lamentações caminhará sob as chuvas de lágrimas. Então vejamos, caríssimos irmãos, estimadas irmãs, o irmão, o indivíduo, aquele cidadão que vive na zona da reclamação. Entendemos que nós falamos o que nós pensamos. Nós falamos o que nós pensamos e muitas vezes falamos, pensamos e agimos de forma positiva ou de forma negativa. Porque o nosso pensamento ele atrai tanto as coisas boas quanto as coisas desagradáveis. E aquele irmão, aquele indivíduo que vive lamentando-se da vida e de todos, realmente é uma pessoa que está sofrendo, digamos assim, em excesso. Sofrendo em excesso porque o excesso, o sofrimento, ultrapassa a barreira dos limites, fazendo com que as nossas lamentações, as nossas insatisfações, as nossas desilusões, as nossas fraquezas falem mais alto. É por isso que Jesus já dizia: eu fiz e tu podes fazer muito mais. E por vez, quando ele disse: se os teus pensamentos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Então vejamos, caríssimos irmãos e estimadas irmãs, se os teus pensamentos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Não estamos aqui e nem temos a pretensão de julgarmos ninguém. Como já dizia o nosso Mestre Jesus: não julgueis para não serdes julgados. Contudo, quem estiver sem pecado que atire a primeira pedra. E sim, estamos aqui buscando o compreendimento, o entendimento necessário para agirmos mais e reclamarmos menos, buscarmos mais o caminho do bem e evitarmos o caminho do mal. Como já dizia o nosso doutor Bezerra de Menezes, quando perguntaram a ele como que ele se tornou um espírita realmente engajado no bem. Ele disse: antes eu corria para o mal, hoje eu corro do mal. É a mesma coisa aquele irmão, aquele indivíduo que vive na zona das lamentações. Ora, problemas todos nós temos, sejam de ordem física, de ordem sentimental, de ordem provacional, de ordem kármica, podemos assim nos expressarmos, mas entendemos que ficarmos lamentando não nos levará a nada, pelo contrário, ficaremos estacionados na zona das reclamações, ficaremos envolvidos na zona sempre das lamentações, abaixando o nosso campo vibracional, enxergando o mal onde não existe, exagerando de forma desequilibrada as coisas negativas. E, consequentemente, se o nosso pensamento é força, se o nosso pensamento é uma corrente eletromagnética, ele pode atrair, como pode expulsar as coisas boas ou as coisas ruins. Consequentemente, as nossas companhias espirituais, enquanto estamos na zona das lamentações, fica mais acentuado. Então aquela pessoa que nada está bom, ela sempre está insatisfeita, ela vive reclamando do governo, da família, do emprego, do trabalho, mas não faz nada para mudar também. É um indivíduo que sofre, é um indivíduo que precisa abrir os seus olhos espirituais e começarmos a enxergar com os olhos da alma. Como Jesus disse:
atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Ora, não estamos aqui buscando defender o pecador, exaltar o benefício daquele que errou, dando-lhe um certo conforto, mas sim buscando o entendimento no princípio da lei de ação e reação. E se eu sou uma pessoa que estou constantemente em reclamação, eu sou uma pessoa insatisfeita com a vida, insatisfeita com o outro e principalmente insatisfeito comigo mesmo. É preciso amarmos em primeiro lugar, amar o nosso semelhante, amar a todos sem olharmos a quem, no exercício da benevolência, da caridade, do respeito, da paciência, da indulgência para com as faltas alheias, do perdão das ofensas. E com isso, quando nós começamos a enxergar o mundo com os outros olhos, ou seja, fazer com os outros aquilo que realmente nós gostaríamos que os outros nos fizessem, nós vamos parar de reclamar mais e vamos agir mais e reclamar menos. É assim a proposta de Jesus, quando ele disse: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Quando foi interrogado pelos fariseus, o maior mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Em síntese, fazer com o outro aquilo que nós gostaríamos que o outro nos fizessem. É a lei de ação e reação. Como já dizia Francisco de Assis, é dando que se recebe. E se nós estamos dando lamentações para a vida nos devolve sofrimento, insatisfação, incredulidade, falta de bom ânimo, falta de fé. E tudo isso e muito mais será acúmulo, um lixo mental para as nossas vidas e para o nosso espírito. Então que pensemos positivo, que sejamos e vivenciamos de forma positiva, sermos mais otimistas, sermos mais esperançosos no exercício da fé, de acreditarmos no amanhã melhor, para que possamos vir a sofrer menos e que Deus possa nos amparar, nos dando muita paz, muita luz e sempre nos abençoando. Um forte abraço e até o próximo vídeo.